Ah, com certeza. Não foram tantos gols aqui no Vasco. Espero que esse ano seja um ano abençoado para a nossa equipe. Espero poder ajudar muito fazendo o meu trabalho. E é isso, gente. Por enquanto a gente está muito feliz, estamos fazendo um bom primeiro tempo. Claro que o jogo não está acabado, o time deles é um time rápido, que mantém bem a posse de bola, então a gente tem que ficar ligado para sair daqui com resultado positivo. Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais. O que? Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês nessa madrugada, né, nesse início de madrugada desta segunda-feira, né? O nosso Vascão entrou em campo ontem, no finzinho da noite, aí poucas horas atrás, né, em São Januário, pela 5ª rodada do Cariocão diante a Portuguesa da Ilha, e olha, deu bacalhau e foi, ó, 1, 2, 3, 4-1 para o nosso Vasco, com direito a golaço do Felipe Coutinho, 2 gols de Pablo Verrete, El Pirata, e uma pintura também do nosso lateral direito, Paulo Henrique, né? Mais uma atuação coesa, mais uma atuação firme da nossa linha defensiva, né? Inclusive o gol que o Vasco levou foi mais um golaço da Portuguesa do que propriamente demérito ou falha da defesa do Vasco. A equipe de Fábio Carille vem aí se mostrando. E claro, é muito cedo, são 2 jogos apenas, 2 jogos do Campeonato Carioca, onde o parâmetro técnico é muito abaixo das competições que a gente vai disputar na temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas ainda assim são 2 boas vitórias, um 2-0, jogando ali com o mando de campo do Vasco lá na Arena Amazônia, mas entre aspas num campo que não era o nosso, né? E agora jogando na nossa casa, no nosso campo, né? Enfiamos uma belíssima goleada. O Vasco venceu o primeiro tempo por 2-1 e venceu o segundo tempo por 2-0, um total de 4-1 no placar, né, meus amigos? Aí tivemos um pouco mais de 8.000 pessoas em São Januário na noite de ontem, né? Desse domingão aí, jogo que foi às 9 horas da noite, né, meus queridos? Aí, olha só, deixa eu falar com vocês aqui, é o seguinte, né, a gente vai falar do jogo, a gente vai falar de contratação, né, parece aí que tem jornalista afirmando que o Vasco pode, inclusive, já anunciar nessa semana 2 grandes contratações de impacto. Eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos falar também sobre a situação do Leandrinho, do Paulinho, né? E envolvendo ali o Al-Shabaab, né? Então, meus amigos, sem muita delonga, vamos direto ao que nos interessa. Vambora, vem comigo que tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos, logo de cara um casaca, bom dia para todos vocês, né, que nos acompanham, que nos assistem aqui no nosso canal todos os dias, tá, galera? Olha só, peço perdão para vocês aí que não me conhecem, ou vocês que já me conhecem também, eu tô sem microfone aqui, o meu microfone deu problema, eu tenho 2 microfones, os 2 deram problema, né, eu vou encomendar um outro microfone para eu poder trabalhar aqui, enquanto isso, a gente vai fazendo mesmo naquela forma orgânica, por isso o áudio não tá tão redondinho como costuma ficar, né, de costume aqui no canal, tá, galera? Então logo de cara eu vou pedir pra você aí, se inscreva no nosso canal, nos ajuda a chegar aos 13.000 inscritos, pô, rapaziada, dá essa força aqui pro amigo aqui, não custa nada, é de graça, é 0800, clica no botão aí. Ah, Álvaro, mas eu não quero, porque não sei o que. Poxa, não precisa nem ativar o sininho de notificações, só de você já se inscrever no nosso canal já é uma ajuda enorme. E olha só, tem uma coisa aqui que você vai gostar, torcedor, a gente trabalha com a verdade. Tá, esses quase 12.500 amigos que nos acompanham aqui sabem que a nossa máxima aqui no canal é a verdade. A gente trabalha em cima de verdade e muita opinião. Eu dou sempre a minha opinião aqui no canal. Eu fico devendo um pouco em relação à live, né? Eu poderia fazer mais lives aqui. Eu vou tentar, nessa temporada de 2025, fazer pelo menos uma live por mês aqui para vocês. No mínimo, né? O certo era fazer 1 ou 2 lives por semana
mas eu realmente fico devendo em relação à live. Mas poxa, quem acompanha meu trabalho sabe que a gente faz um trabalho bem bacana de audiovisual, informação, opinião. Segunda a sexta são 2 vídeos, finais de semana um vídeo, às vezes aí por um problema ou outro, às vezes por falta de luz, às vezes realmente por falta de tempo ou por falta de notícia, para não sobrecarregar vocês contando mais do mesmo, a gente não grava, mas é muito difícil isso acontecer. Tá, galera? Então se inscreva aqui no nosso canal, dá essa força aqui para amigo de vocês, nos ajude a alcançar a marca de 13 mil inscritos aqui no YouTube, né? Aqui para as redes sociais aí não é um número tão gigante, né, gente? Temos pessoas aí em plataformas aí que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20, 30 milhões de inscritos, de seguidores. Aqui no YouTube não é seguidor, é inscrito, né? E aí, se tratando de Vasco, né, aqui no YouTube, o maior veículo aqui é do nosso vascaíno também, o Mário Coelho, né, que fala que se trata de Vasco, né? Tem aí seus 500 mil inscritos, mas tem um trabalho também já de alguns anos na caminhada. Aí tem o Laureano ali com mais de 100 mil inscritos, também acho que 108 mil inscritos. Aí tem o Na Torcida Vascaínos lá com o Léo Lacerda, mais de 100 mil também, né? Aí tem vários outros canais, tem o Dieguinho, tem vários outros, aí tem uma galera que está começando como eu também, outros que já começaram e pararam, outros que estão começando agora, né? Enfim, independentemente, você é livre para assistir o canal que você quiser, da ideologia que vocês acharem melhor, né? Às vezes não vai com a minha cara, às vezes não, enfim, não gosta do que eu falo, coisa e tal, mas dá essa força aqui pra gente, se inscreve, pelo menos se inscreve, tá? Nos ajuda muito. Dito tudo isso, dando essa volta ao mundo, né? Vamos dar início aqui agora, então, ao nosso conteúdo. O Vasco jogou aí ontem à noite em São Januário para 8.281 torcedores, espectadores, na noite de domingo, né? Na matinê, na domingueira ali, né? O horário é um pouco complicado, porque muita gente acorda pela manhã dessa segunda-feira já para pegar no batente na sua rotina de trabalho, alguns para ir para o cursinho, outros até mesmo já estudando aí já em seus colégios. Então o horário fica um pouco puxado, porque o jogo acaba 11, aí até comer alguma coisinha, não sei o que, coisa e tal, pegar a condução, meia-noite, chega em casa meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, dependendo de onde a pessoa mora, às vezes fica um pouco tarde, mas é por conta das emissoras, né, conseguirem transmitir os jogos dos 4 grandes clubes do Rio em horários diferentes para conseguir atrair a visibilidade, a audiência, né? Mas enfim, apesar de todos os apesares, 8.281 pessoas estiveram presentes em São Januário para essa goleada acachapante diante a Portuguesa por 4-1. Então olha só, galera, se tratando já do jogo, né, o Vasco entrou em campo com a mesma equipe que jogou contra o Madureira. Eu tinha até uma ressalva, até pensava comigo aqui, eu até comentei no último vídeo, que eu achei que de repente o Carille poderia entrar com 1 ou 2 peças diferentes, mas não, realmente ele não surpreendeu, confirmou até mesmo ali mais de meia hora antes, na própria Vasco TV, que seria a mesma escalação do último jogo, né? Mas deu certo, deu super certo, né? Foi aí Léo Jardim, PH na direita, João Vitor, né? E o Lucas Oliveira fazendo uma dupla de zaga. Lucas Piton pelo lado esquerdo, uma dupla de volantes ali com Jair e Tietê, que pra mim, olha, tá sendo nota 9.9, né? Só não dou 10, porque eles ainda não fizeram gol, né? Mas assim, estão jogando muito bem. Né, aí 2 meias atacantes de muita qualidade, Paulinho Paula e o nosso querido Felipe Coutinho, e lá na frente no ataque, Verrete e Alex Teixeira. Essa foi a equipe que começou aí os 11, né, os primeiros 11 jogadores do time titular que começou esse jogo. Eu até gaguejei, né, até travei, né? Essa foi a equipe então que foi a campo diante a equipe da Portuguesa da Ilha, a Lusa, né? Olha só, dá uma pincelada aqui para vocês nas estatísticas dessa partida. Posse de bola, 57% para o Vasco, 43% para a Lusa. Deixa eu ver, faltas, não. Impedimentos, 1 para cada lado. Finalizações, 10 do Vasco, 9 da Portuguesa. No gol, foram 7 do Vasco e apenas 1 da Portuguesa, que foi o gol, que foi um belíssimo gol. Na verdade, essa estatística está errada, porque teve uma finalização da Portuguesa no finalzinho, que o Léo Jardim encaixou ali em 2 tempos, então a estatística tá errada aí, mas enfim, escanteios, 6 para o Vasco, 2 para a Portuguesa, cartões amarelos foram 5, 2 para o Vasco, 3 para a Portuguesa e nenhum cartão vermelho. Essas foram as estatísticas nesse jogo do Vasco, comandado pelo nosso treinador Fábio Carille, que está 100% desde que assumiu o nosso gigante. 2 jogos, 2 vitórias, um somatório de 6 gols convertidos e apenas 1 gol sofrido, né? Um saldo de 5 gols positivos já para a equipe aí do nosso atual e novo treinador Fábio Carille. Aí olha só, os cartões amarelos, perdão gente, os cartões amarelos para o Vasco foram para o Felipe Coutinho e para o Pablo Verrete, tá?
As substituições, eu vou só para resumir aqui, tá? Não é por ordem cronológica, mas foram aí. Quem saiu foi Tietê para entrar Hugo Moura, Paulinho Paula para entrar Matheus Carvalho, Coutinho saiu para entrar o Payet, Alex Teixeira deixou o campo para entrar Maxime Domingues e Verratti saiu depois de marcar seu segundo gol para a entrada do cria da base Bruno Lopes, tá? Essas foram então as substituições do nosso Vasco. Aí o que acontece é que o Vasco ali, logo no início, né, apertando numa abafa, o Vasco muito poderoso, pelo lado direito com muita velocidade no contra-ataque e pelo lado esquerdo com muita envolvência na troca de passe. Inclusive, logo nos minutos iniciais, quase que saiu um belíssimo gol em 3 tabelas consecutivas, três tabelas lindas, né, organizadas, orquestradas ali por Lucas Piton, né, o próprio Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Verratti. Quase que saiu um golaço logo de cara, né, o Verratti não conseguiu alcançar a bola ali, né, e logo depois o Vasco pressionando ali, buscando espetar ali uma jogada de mais velocidade pelo lado direito, né, uma bola ali despretensiosa, né, numa saída de bola da Portuguesa, o goleirão Bruno da Portuguesa foi sair jogando, o Verratti foi fazer aquela marcação, pressão, né, o Bruno errou o chute, Verratti teve sorte, porque ele levantou os 2 braços, ele teve sorte, que a bola bateu na costela dele, né, e entrou, que se a bola bate no braço dele, né, o VAR chamaria, aí não valeria o gol, mas valeu o gol, 1-0 Vasco, né, a gente não tem nada a ver com isso, o goleirão da Portuguesa aí fez a verdadeira entrega de paçoca, né, acabou dando bobeira logo na frente de quem? De El Pirata, né, de El Hombre, né, isso aí, o homem estava on fire, estava online, abriu o placar pro Vasco dentro de São Januário. E aí, meus amigos, é o seguinte, né? Logo depois, alguns minutos depois, em uma bela jogada, mais uma vez com troca de passe, envolvência com o Felipe Coutinho com muita qualidade, dessa vez sim, né? Ele fez aquilo que eu vinha pedindo, que ele estava encerando muito, enrolando demais para definir as jogadas. Agora, o Coutinho foi aquele Coutinho que a gente estava acostumado a ver no Liverpool, na seleção brasileira, jogando ali na quina da área, ali do lado esquerdo da área, né? Cortando para dentro e finalizando. E foi o que ele fez, né? Cortou para dentro, driblou, né? Olhou pro gol, haha, e ó, golaço colocado lá na gaveta, no ângulo, né? O goleirão se esticou, golaço do Vasco, 2-0 para ferver o caldeirão. E aí foi aquele negócio, né? Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Só que minutos depois a Portuguesa, em uma puxada de ataque pelo lado esquerdo deles, no caso do lado direito da nossa defesa, o João Vitor deu-lhe aquele carrinho ali para matar a jogada, né? Mas o jogador da Portuguesa, ensaboado, conseguiu sair do carrinho e ele se viu de frente ali para a linha defensiva do Vasco armada, e o goleiro Léo Jardim 2 passinhos do que poderia estar. Não foi falha do Jardim, estava bem posicionado. O jogador da Portuguesa, que foi muito inteligente, teve visão de águia, visão de jogo, ele agiu, pensou e agiu muito rápido, executou muito rápido a jogada, né? Ele não poderia tomar uma atitude melhor do que aquela ali. Então ele olhou, pensou e guardou, né? Bateu colocadaça lá no ângulo ali, no caso do ângulo direito do goleiro Léo Jardim, um golaço da Portuguesa também, um golaço do Coutinho, Portuguesa diminuindo o placar com outro golaço também, 2-1 ainda na primeira etapa, né? Mas o time do Vasco estava tranquilo, o Vasco controlava o jogo, tinha as ações da partida, tinha qualidade com a bola no pé, sem a bola no pé, o time muito coeso, fazendo os balanços defensivos, um time bastante compacto, que é a maneira que o Fábio Carille gosta de ter as suas equipes, com uma defesa bem compacta, com o meio-campo fazendo a aproximação no momento sem a bola, com o meio-campo também fazendo a aproximação com o ataque com a bola, para você sempre ter opção de jogo, seja defendendo, seja com a bola no pé atacando, né? E o que acontece? Veio a segunda etapa e não foi diferente. O Vasco ainda ali, né? Claro, a Portuguesa teve a sua posse de bola, teve os seus momentos, mas o Vasco sempre sempre tranquilo, sempre controlando a partida, seja com a bola no pé, seja sem a bola no pé. O Vasco sempre teve a partida sob controle. Não teve nenhum momento que a gente assistiu o jogo e falou assim, e agora, né, vai dar ruim, a Portuguesa vai empatar, né, aquele abafa, né, aquele Deus nos acuda. Não tivemos esse momento na partida, ainda bem, não tivemos esse momento na partida. Por que não tivemos? Porque o Vasco, como eu já mencionei, controlou a partida, as ações da partida com e sem a bola no pé. O que acontece? Segunda etapa ali já, né, já para a reta final do jogo, é o nosso querido Paulo Henrique, né, após uma bela troca de passe com Maxime Domingues, que entrou muito bem, dando virada de jogo de 70 metros, perfeita, né, acertando passe, enfiada de bola, triangulação. Maxime Domingues entrou muito bem, uma jogada simples, abriu a bola certinho na entrada da área para o Paulo Henrique. O Paulo Henrique
Ele me fez lembrar, esse gol do Paulo Henrique que ele me fez lembrar o Wagner Diniz. Não sei se vocês vão recordar, lá em 2006, jogava no Vasco, né, 2006 ali, Wagner Diniz, nosso lateral direito, fazia muito isso, né, chegava muito ali pelo lado direito de ataque, né, com o Moraes, sempre acionando ele ali, né, e aí conseguia sempre fazer um gol desse estilo aí, mas esse gol do Paulo Henrique foi lindo, né, porque ele dominou, né, deu o corte seco no zagueiro da Portuguesa, que passou batido, tá procurando a bola até agora, e finalizou, não foi nem no canto, mas ele finalizou de uma maneira que a bola passou meio que do lado do goleiro, e é muito difícil quando o goleiro é grandalhão, ele já tá fazendo um movimento para cair, e você joga a bola aqui embaixo da costela do goleiro, é difícil do goleiro pegar. Às vezes é mais fácil do goleiro pegar uma bola que ele consegue cair, esticar a mão, do que essa bola que ele passa aqui debaixo da asa do goleiro, que a gente fala, embaixo da costela. Então, muito inteligente a finalização do Paulo Henrique, um belíssimo corte, né? Ótimo gol do Vasco, 3-1 nesse momento. Quando a gente pensava que já estava liquidada a fatura, né? Outra puxada ali de contra-ataque do lado... Puxada de contra-ataque não, outro comando de ataque do lado direito de ataque do Vasco com o Hugo Moura, né? Dando uma de ponta direita ali, de lateral direito. Hugo Moura dominou, levantou a cabeça ali. Uma assistência, né? Ó, Verratti, ó. Caixa, né? Verratti fez um golaço, pulou certinho ali, atacando a bola, né? Antecipando do zagueiro. 4-1 pro Vasco. Para quem fala que o Verratti só faz gol de cabeça, né? Hoje nenhum dos dois gols foram de cabeça, foram de costela e outro com o pé, né? Então é o que eu sempre falo, o Verratti ele não é aquele cracaço, não é, mas olha, é um grande atacante, gente. Tem poucos atacantes hoje no futebol brasileiro que tem a qualidade e tem o faro de gol que o nosso El Pirata, o nosso Pablo Verratti tem. O Vasco aí conseguiu um achado sensacional lá no futebol argentino. Porque olha só, um raio cai uma vez num lugar, cair duas vezes no lugar pode ser até sorte ou coincidência. Agora, 3 vezes no mesmo lugar, simplesmente nada mais, nada menos é que algo extraordinário. Pois bem, Verratti é a mesma coisa. Uma temporada jogou muito bem, a segunda temporada jogou muito bem e a terceira já começou daquele jeitão, né? O homem ali daquele pique, daquele jeito ali, metendo gol, né? Então, assim, a gente não tem o que falar, não temos o que reclamar, né? O Pablo Verratti é o cara. São 3 gols em 2 jogos. 3 gols em 2 jogos. O Verratti vai jogando desde o início do campeonato, ele era artilheiro isolado do campeonato carioca, né, galera? Então, deixa eu falar com vocês aqui agora, né? O Vasco matou a partida aí, jogou muito bem, né? Matou a pau. A tabela da competição terminou da seguinte forma, né? Vou botar para vocês a tabela e também os resultados, né? Volta Redonda e Flamengo, 2-0 Flamengo no sábado. Madureira e Fluminense, 0-0. Ô, jogo feio, hein? 0-0. Maricá, 2-2 com o Sampaio Corrêa, teve vira-vira, né? O Maricá abriu o placar, Sampaio Corrêa empatou, virou. Depois o Maricá com um jogador a menos conseguiu empatar, né? Foi um jogaço. Jogaço aí. Botafogo 2-0 no Bangu, né? E o nosso Vasco enfiando 4-1 na Portuguesa em São Januário na noite desse domingo. Teremos aí hoje, nessa segunda-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde para a noite, Nova Iguaçu e Boa Vista. Vamos ficar de olho nesse jogo aí, que esse jogo interfere no Vasco. O Vasco, nesse momento aí, olha, é o terceiro colocado. Por que interfere? Se o Nova Iguaçu vencer a partida, ele vai a 10. Ele passa o Vasco e o Volta Redonda, né? Isso mesmo, ele coloca o Vasco na 4ª colocação. Se o Nova Iguaçu empatar ou perder, né, o Vasco segue na 3ª colocação, porque o Boa Vista só tem 5 pontos. Então, se o Boa Vista vencer, ele vai a 8. Passa o Urubu, mas não passa o Vasco. Então, vamos ficar de olho nesse jogo aí de hoje à noite. Nova Iguaçu e Boa Vista, 6 horas da tarde, né? Nova Iguaçu não pode ganhar. Se eles empatarem ou perderem, o Vasco segue aí na 3ª colocação, mas também está tranquilo. O Vasco passou o Mulambo, já está ótimo, né? Terceiro colocado na competição, né? Então, assim, bem bacana. Aí vamos lá, o Maricá é o primeiro com 11 pontos, o segundo é o Volta Redonda com 9, o Vasco é o terceiro também com 9. O Flamengo é o quarto com 7, Nova Iguaçu tem 7, é o quinto. O Botafogo é o sexto com 6 pontos, a Portuguesa também tem 6, é a 7ª colocada. O Fluminense e o Sampaio Corrêa também com 6 pontos, são o 8º e 9º colocados. O Boa Vista, que ainda joga na rodada, é o 10º com 5 pontos. O Madureira já jogou, empatou, é o 11º também com 5. E o Bangu, apenas 2 pontos somados, aí é o lanterna da competição, né? Aí tem muita gente que pensa que o Bangu já era, né? Pode ser que sim, mas o futebol é disso, tem disso. Por quê? Se o Bangu vence aí 2 partidas direto, por exemplo, ele vai a 7, ele já embola de novo lá no meio da tabela, né? Então o Campeonato Carioca está bem embolado ali, a gente já vê, é claro, um certo desprendimento ali, né, do Vasco para cima,
para os outros, mas nada de extraordinário, porque se o Vasco derrapa aí, e por exemplo aí um Sampaio Corrêa da vida ganha o próximo jogo, já embola ali a parte de cima também. Então é um momento agora decisivo. Tá muito decisivo a próxima rodada. A próxima rodada vai determinar como é que vai ser o restante da competição. Se vai continuar embolado ou se vai haver realmente esse desprendimento dos grandes, dos outros ali, para os times da parte de baixo da tabela. Tá? E olha só, o próximo jogo do Vasco é justamente contra a equipe do Maricá nessa quarta-feira às 9h30 da noite. Pelo menos é o que está marcado, né? Pelo menos é o que está mostrando na internet, no Google, né? Maricá e Vasco da Gama, 9h30 da noite nessa quarta-feira. Jogo decisivo, porque se o Vasco ganha, o Vasco vai a 12 pontos. Se o Volta Redonda não vencer, o Vasco é o líder da competição. Então vamos acompanhar essa situação aí, né? Jogo confronto direto, o Maricá invicto, o Vasco também invicto na competição, né? O Maricá que tem aí 3 vitórias e 2 empates, o Vasco que tem 3 empates e 2 vitórias, né? Então os dois únicos times invictos se enfrentam na próxima rodada. Tomara que acabe a invencibilidade do Maricá, não do Vasco, né? Do Maricá. Tomara que o Vasco vença a equipe do Maricá, até mesmo já para se consolidar, para dar aquela confiança para a equipe, tipo assim, para dar um recado, ó, pegamos o líder, que estava invicto aí também agora a gente é líder e a gente continua invicto. Tomara que o Vasco faça algo do tipo. Meus amigos, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui, mudando de assunto, né? É sobre 2 atacantes que podem ser anunciados. Segundo o jornalista Sandro Gama noticiou na tarde de ontem, desse domingo, né, o Vasco pode anunciar ainda nessa semana 2 contratações de muito impacto, de muito peso aí, de contratação de aeroporto, né, que seria a contratação do Brian Rodrigues e a contratação do Rony. Né. Tem gente que fala assim, mas o Rony é reserva no Palmeiras, e não sei o que, mas peraí, ele era reserva no Palmeiras agora no fim desse ano aqui, né? Ele começou o ano lá como titular e ele foi lá no ano retrasado campeão brasileiro, campeão de Libertadores, titular, arrebentando. Arrebentando. É porque o Palmeiras tem um elenco muito bom, o Rony fez algumas partidas muito abaixo da média, o Flaco Lopes entrou, jogou muito bem e tomou conta da posição, que é outro bom atacante também. Entendeu? Então não é demérito nenhum pro Rony, porque o Rony é ruim, não tem nada disso. Tanto que não é ruim porque o Santos procurou ele, o Fluminense procurou ele, o Grêmio procurou ele. Tem vários times interessados nele. A questão é que ninguém quer pagar ali aquilo que ele está pedindo, aí ficam naquela negociata. Mas pode ser que ele pinte no Vasco pela amizade que o Pedrinho tem com a dona Leila Pereira. Né? Tem gente falando aí que o Vasco pode envolver o Ryan. Não acredito nisso, não acredito que seja isso tudo, não acredito, sinceramente, mas se envolver também, pô, beleza, bacana, boa sorte pro Ryan, vai lá, valeu, deixa o Rony vir, né, também não vejo com maus olhos não, mas eu não acredito que seja verdade essa questão do Ryan, mas se ele for pro Palmeiras, pro Rony vir, show de bola. Fato é que a informação que a gente tem é que o Vasco já está alinhado com o Palmeiras. Seria um contrato de empréstimo, ele já está alinhado com o Palmeiras, está negociando agora diretamente com o Rony, seu empresário, a questão do salário. Então pode ser anunciado nessa semana, segundo o jornalista Sandro Gama. O mesmo jornalista também afirmou que o Vasco pode anunciar a contratação de Brian Rodrigues. O Vasco sinalizou uma proposta de 4,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do Brian. Né? Tá negociando ali com o atleta. Né? E o Vasco, olha, pode ser que dê jogo, hein? Os mexicanos querem 8 milhões por 100% dos direitos econômicos. O Vasco falou que pode gastar até 6,5. Por que não daqui a pouco o Vasco coloca 6,5 aí por 60%, 70%, 80% dos direitos econômicos e o Brian Rodrigues é bracalhau? Seria sensacional, né? Vamos aguardar e torcer para que isso aconteça realmente. Tem os amigos que falam assim, Álvaro, não acredito mais, isso aí já vem desde o ano passado e não sei o que. Realmente. Só que o Brian Rodrigues, desde o ano passado, quem especulou ele foi a 777. Só que em nenhum momento a 777 chegou a fazer proposta por ele. Dessa vez não. Dessa vez o Vasco está realmente na parada, está negociando, né? Se vai vir ou não, eu também, gente, só acredito quando vier. Tá? Não estou aqui para ludibriar vocês. Só acredito quando assinar realmente o contrato. Aí a gente põe aqui Brian Rodrigues é bracalhau, acertado com o Vasco, coisa e tal. Porque do contrário é complicado mesmo, né? É muito difícil, né? É questão de contratação. Só que aqui, assim, se a hora de tirar do Pedrinho, tirar o escorpião dos cofres do bolso do Vasco é agora. Não gastou nada para trazer todos os jogadores que trouxe até o momento. Né? Então a hora de gastar é agora. Com 2 jogadores decisivos de qualidade para chegar e resolver ali o nosso ataque para fechar o elenco. Para a gente ter Verratti, Brian Rodrigues, Rony, David, Adson, né? Fora os meninos da base. Então, assim, seria muito bom. Vamos acompanhar de perto essa parada aí. Outra situação também, o Vasco segue negociando com o Al-Shabaab um possível empréstimo do nosso lateral Leandrinho, né? E uma possível quitação de dívida que o Vasco tem junto ao Al-Shabaab em relação à compra de Paulinho Paula, feito pela Vasco SAF no meio lá do ano retrasado, né?
quando a 777 comprou o jogador. O Vasco ainda deve uns valores ali para o Al-Shabaab, né? Então o Vasco está negociando. Aí o que acontece? Uma negociação um pouco complexa, porque o Al-Shabaab quer a contratação do Leandrinho, sinalizou que poderia colocar até mesmo ali $500 mil pelo empréstimo dele até o fim desse ano, né? O Vasco não quer emprestar o jogador por obrigação ou opção de compra. O Vasco quer fazer um empréstimo simples, porque o garoto tem qualidade. Se você amarrar o garoto a outro clube, se ele jogar bem, o Vasco vai ser obrigado a vendê-lo por um valor mais baixo. O Vasco não quer isso. O Vasco quer valorizar o atleta, né? Uma vez que aqui no elenco do Vasco ele não é nem titular absoluto. Então o Vasco quer emprestar para ele ter mais rodagem, seria menos um salário para o Vasco pagar, fazer vitrine para o jogador e valorizar para poder vender ele mais caro depois. Ou amanhã ou depois, se não vender ele, se por um acaso o Lucas Piton for comercializado de repente no fim desse ano ou no começo do ano que vem, a gente ter o Leandrinho aqui no nosso elenco. Essa é a ideia do Vasco, tá, gente? Só para vocês entenderem. E aí o que acontece? O Al-Shabaab não está muito disposto a abater os 100% da dívida que o Vasco tem em relação ao Paulinho Paulo. Parece que o Al-Shabaab quer abater metade da dívida. Então tá nesse negócio, sabe? O Al-Shabaab quer, ao mesmo tempo não quer, o Vasco quer liberar, mas também, né, tá colocando as suas imposições ali. Então estão negociando, e é normal, faz parte, tem negócio, só que a janela lá no mundo árabe se fecha nessa semana, então o Al-Shabaab não tem muito tempo para perder. Então a negociação, a tendência é que nas próximas horas saia um desfecho disso, no máximo daqui poucos dias, porque a janela se fecha ainda essa semana, né? Então o Al-Shabaab tem pressa para sacramentar logo não só essa contratação, mas outras contratações que o clube lá do mundo árabe vem fazendo aí, né? Vem buscando para reforçar a sua equipe, né? E o Vasco, por sua vez, busca dar uma aliviada na folha salarial aí, como eu já mencionei aí, né? O Juan Esforza, por exemplo, nem foi relacionado para o jogo de ontem, o Capasso também não foram relacionados, mas seguem treinando muito bem. O Vasco aguarda a proposta pelo Juan Esforza. Parece que o Vasco deve receber uma proposta nos próximos dias pelo meio-campista argentino. Manuel Capasso não tem nada em concreto ainda. O Fábio Carille até gostou do futebol dele, tá? Não está descartada a permanência de Capasso no plantel do Vasco, tá, gente? Por outro lado, pode não dizer muita coisa também o Capasso não ter sido relacionado, porque o próprio Maurício Lemos ficou de fora também dos relacionados contra o Madureira, né? E chegou para ser titular. Então tem essas situações também. Vamos acompanhar de perto, vamos ficar de olho aí em toda essa situação aí. Tendo alguma atualização, é claro que a gente vai trazer para vocês. Nesse momento eu vou ficar por aqui. A gente se vê mais tarde aí com mais uma edição do nosso Expresso News. Valeu e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!